Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um programa sobre o livro do Dr. Joe Dispenza. Hoje nós vamos falar sobre plantando um novo eu. Como é que nós vamos fazer para plantar um novo eu? Para se tornar um novo eu, é necessário que a gente faça algumas coisas antes. Então, vamos começar aqui o nosso 8º episódio. Estamos chegando já para o fim do livro. E esse livro vai deixar saudades. Você que está chegando aí agora, dá um like na nossa live, compartilha com seus amigos, chama mais pessoas, porque esse tema, sempre, como sempre, é muito importante. Vamos fazer as apresentações. Eu sou a doutora Luciane Marques, do Mais Saúde, e hoje estou muito satisfeita de estar aqui para falar para vocês também que nós estamos reabrindo espaço para as formações em barras de axis e facelift energético. E em breve o nosso curso também, que é online, sobre o Universo Quântico Cura 3.0, estará indo ao ar. Espero que em junho a gente já possa fazer o lançamento. Vocês vão saber em primeira mão, é claro. Então, eu passo a palavra agora para o Luiz, depois para a Luciene, depois para a Duane, e a gente retorna aqui. Bora lá, Luiz. Olá, boa noite. Eu sou Luiz Henrique Ribeiro, sou psicólogo e faço parte do Grupo Mais Saúde, essa equipe maravilhosa aqui nossa, e que o nosso objetivo é sempre atualizar você, trazer novas técnicas, maneiras para você melhorar ainda mais a sua vida, expandindo a sua consciência. Passar para agora para a Duane. Olá, boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite de estar participando mais um dia do estudo do livro Como Criar um Novo Eu, do Joe Dispenza. E hoje, nesse capítulo 8, Plantando um Novo Eu. Então, temos aí muitas coisas legais a discutirem. Até daqui a pouco. Muito obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Luciane Ribeiro, aqui do Rio de Janeiro. Sou psicóloga. Obrigada, equipe do Mais Saúde, Luiz, Luciene, Luane. Todos nós aqui estamos participando. Mais uma etapa. Muito feliz de conseguirmos dar continuidade ao nosso trabalho. Obrigada a todos. Nesse capítulo, eu botei até esse nome porque ele faz uma comparação de quando a gente quer se tornar um novo eu, ele compara como uma plantação. Para você plantar uma nova planta, você deve primeiro preparar o terreno, tem que limpar o terreno, tirar aquelas raízes antigas, afofar a terra, deixar tudo limpinho para você botar uma nova planta. E para nós nos tornarmos um novo eu, isso também funciona dessa forma. Precisamos deixar de ser aquela velha personalidade, aquela velha pessoa, limpar todas aquelas coisas que a gente acreditava e ter novas crenças, acreditar em novas coisas para poder você se tornar uma nova pessoa, uma nova personalidade. Ninguém consegue mudar, ser uma nova pessoa, se não deixar aqueles velhos hábitos para trás. Então, é isso. Eu achei isso muito legal, essa comparação dele, da gente limpar para poder se tornar uma nova pessoa. E ele vem falando durante o livro todo sobre a força da meditação. E, realmente, na meditação, nós temos a chance de usar uma das ferramentas mais poderosas que nós temos, que é a nossa imaginação. E, aliado a isso, nós vamos usar, e ele fala nesse capítulo, sobre as nossas ondas cerebrais. As ondas cerebrais são coisas que fazem toda a diferença. Eu faço um trabalho com os meus pacientes, eu faço um trabalho comigo, já trabalhei com atletas, trabalhando através das ondas cerebrais, para atingir os estados de consciência que eram desejados de acordo com os ganhos que eles queriam obter e de acordo com o que eu preciso trabalhar comigo ou com os meus pacientes, eu vou utilizar uma determinada faixa de onda cerebral. O nosso cérebro, ele trabalha por disparos neuroeletroquímicos. E os neurônios, quando disparam em conjunto, eles formam um feixe, eles formam uma onda. E essa onda tem nome. Nós temos a faixa de frequência de delta, que é aquela bem baixinha, de quando nós estamos dormindo. Nós temos a faixa de frequência de teta, que é aquele entre sono e vigília.
que é também a faixa de frequência usada pelos psicólogos que trabalham com hipnose, que é a faixa de frequência que as pessoas que fazem as barras de Axis, elas ficam durante a aplicação. É a faixa de frequência usada no Theta Healing. Por quê? Porque essa faixa de frequência ela é a chave para acessar a nossa mente subconsciente. Depois nós temos a faixa de frequência de alfa, que já é aquele estado concentrado, assistindo uma televisão ali, se transportando para um personagem, que é aquele estado em que você está com uma atenção mais focada. E depois vem a faixa de frequência de beta. Beta já é uma onda, uma faixa de frequência mais alta, e ela tem três partes. Ela tem a faixa de frequência beta, que é mais baixa, a média e a alta. A alta, geralmente, quando as pessoas estão estressadas, em estado de alerta, elas estão em beta alto. Segundo o que o Joe Dispenza estava falando nesse capítulo, quando a gente entra em beta alto, é muito difícil da gente acessar a nossa mente subconsciente, porque a gente sequer, aliás, a gente só reage nessa faixa de frequência, a gente não consegue expandir a nossa consciência, a gente não consegue ter a percepção de dentro. É muito difícil mudar dessa forma. A gente só interage, a gente só vê o externo, a gente não vê o interno, não vê o interior. E quando a gente não vê o interior, a gente fica numa posição de achar que tudo vem de fora para dentro, que nós somos vítimas, que tudo está acontecendo e nós não podemos fazer nada, não podemos mudar nada, e aí começam todos aqueles problemas que a gente sabe, inclusive problemas de saúde, que a gente fala na quinta-feira. Essas são as faixas de frequência. A faixa de frequência gama é uma faixa muito alta, vai de 40 a 100, e coisas especiais acontecem nessa faixa de frequência. E é interessante porque essa faixa de frequência me chama muita atenção, e no livro 2 ele tem estudos que ele faz durante os workshops dele, e ele mostra quando a pessoa ela entra em estado de expansão de consciência, a área que acessa e a frequência que ela está. E isso foi tudo monitorado com eletroencefalograma. Um espetáculo. É muito bacana da gente ver, e ele comprova com a ciência, junto com o Dr. Fanini, o mesmo que fez o trabalho com as barras de Axis, para averiguar as faixas de frequência durante a aplicação das barras, o que acontece, e ele vem falando sobre isso nesse capítulo. Então, nós usando a faixa de frequência de Theta, nós vamos conseguir acessar a nossa mente subconsciente, nós vamos conseguir passar, porque ele vai explicando. Existe um desenho de um médico muito famoso dos anos 1936, eu acho, uns 30 e pouco, que ele faz um círculo, e nesse círculo ele faz uma divisão no meio, e aí ele separa didaticamente a mente consciente e a mente subconsciente. Então, a mente consciente, a gente trabalha com ela 5%, ela atua na gente por 5% do tempo, das vezes, e a nossa mente subconsciente, que vai atuar 95% das vezes, que é o nosso piloto automático. E, graças a Deus, a gente tem esse piloto automático, que, se não fosse isso, nós estaríamos aqui muito desesperados, preocupados com a temperatura do corpo, preocupados com a digestão, preocupados com a pressão sanguínea, e tá bom que está no piloto automático. Isso é divino, não é? Mas algumas coisas a gente também coloca no piloto automático e esquece que está no piloto automático e passa a funcionar segundo esse piloto automático. E o trabalho que ele vem falando é justamente você tomar consciência do que te incomoda, do que você já não mais deseja ser, e você fazer esse acesso na sua mente subconsciente, entender
quem você é agora, mas que você pode ser o que você está desejando ser. E isso é feito através da meditação, através desse reconhecimento. Eu acho que a Duane vai falar bastante disso, que ela trabalha muito com isso, é da área dela. E eu sei que o efeito é fantástico. Eu tenho feito algumas coisas e essa mente, essa linha tênue que se forma é a mente analítica, né? É bem interessante. Quando nós somos crianças, pequenininho, o bebezinho dorme bastante, né? Até 2 anos de idade, a faixa de frequência que predomina é a de delta, aí o bebezinho dorme. Depois, até os 6, 7 anos, ele passa para teta. Depois, ele passa para alfa. E dos 12 anos para cima, ele já vai chegando em beta, e depois, adolescente, já está chegando em beta alto, muito estressado, e depois fica um adulto, e a gente já sabe como é ser adulto. E é assim, quando a gente sai da faixa de frequência de ali nos 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, aí forma essa linha que é a mente analítica, que é quando você começa a questionar tudo, analisar tudo, e toda vez que a gente está analisando muito, nós não estamos vendo com a consciência, nós estamos ali com a mente analítica mesmo. Eu passo agora para a Duane. Olá, boa noite. Então, meu nome é Duane, eu sou terapeuta sistêmica, trabalho com as constelações familiares, moro aqui em Porto, Portugal. Nesse livro, nesse capítulo, Joe Dispenza fala sobre plantar um novo eu. Então, como a doutora Luciene já disse, só tem como chegar a algo novo na nossa vida se nós abrirmos espaço. Então, nesse capítulo, ele nos convida a desaprender para abrir espaço para reaprender algo novo. E aí ele diz assim, que como nos tornarmos mais observadores, rompermos os laços emocionais com o corpo, o ambiente e o tempo e eliminarmos o fosso. Esse fosso é do capítulo passado. O que seria esse fosso? É aquela distância que existe entre quem parecemos ser e quem realmente somos. Então, quando nós passamos a aceitar nós como realmente somos, a gente para de brigar com as pequenas coisas do nosso ego. E aí a gente passa a nos aceitar e ser realmente quem somos. E ele diz, como que nós conseguiremos nos tornar mais observadores? Aí a resposta é simples, somente através da meditação. E através da meditação, ele também diz assim, meditação, quando fala assim, vamos fazer uma meditação, a pessoa já imagina aquela meditação tibetana, onde tem que ficar naquela posição e só respirar e entrar em contato, e muita gente tem muita dificuldade de fazer esse tipo de meditação. Então, hoje, nós temos aí várias técnicas, e uma das que são utilizadas pelo Joe Dispenza é justamente a meditação guiada, através da imaginação. E hoje, através da ciência, nós já sabemos e foi comprovado que quando você utiliza a criação mental através da imaginação, isso atua diretamente nas suas células. Então, quando você faz uma meditação guiada e dá comandos para que aquilo vai atuando de dentro para fora, isso vai reverberar e as suas células passam a vibrar em frequência diferente. E quando isso acontece, é onde acontecem as curas internas, que as pessoas acessam esse olhar de dentro para fora. E aí o Joe Dispenza diz assim, quando deixar de produzir pensamentos, convicções, ações e emoções de forma inconsciente e assumir o controle sobre eles através de sua vontade consciente, conseguirá libertar-se da prisão do seu antigo ser e tornar-se um novo ser. Então, é muito difícil. As pessoas falam assim, mas como que eu vou deixar de criar aquele hábito, né? Como que vai ser isso? Eu não vou conseguir.
olha só, a pessoa já nem começou a experimentar a meditação, a seguir os passos que ele vem orientando, e às vezes já começa aí colocar alguns entraves aí. Ele diz assim, que meditar significa familiarizar-se com o seu corpo. Por conseguinte, a meditação é sinônimo de autoobservação e autodesenvolvimento. E quando nós começamos a nos conhecer, a permitir esse olhar interno, você vai aprendendo a se conhecer. Todas as respostas que nós precisamos está aqui dentro de nós. E quando nós confiamos e aprendemos a acessar essas informações, ela vai nos mostrar o que realmente precisamos. Ele diz assim, que existe um momento de decisão. Quando conseguimos tomar consciência desses aspectos inconscientes do nosso antigo eu, arraigado no sistema operativo do subconsciente, estamos a mudar qualquer coisa em nós. Quando você já começou a observar que existe aquilo que você conseguiu conectar com aquela memória do inconsciente, isso é o início da cura. Isso as suas células já vão entender que você pode fazer diferente. E aí ele diz assim, ele até dá um exemplo aqui bem interessante, ele fala assim, se quisermos ser felizes, primeiro passo é deixarmos de ser infelizes. Ou seja, deixamos de pensar em coisas que nos fazem infelizes. Deixamos de sentir emoções como dor, tristeza, amargura. Se desejamos ser ricos, vamos provavelmente deixar de fazer coisas que nos tornam pobres. Se queremos ter saúde, vamos ter de abandonar um estilo de vida pouco saudável. Esses exemplos servem para mostrar que, primeiro, temos que tomar a decisão de mudarmos a nossa maneira de ser habitual, criando assim espaço para que surja uma nova possibilidade, uma nova personalidade, criando espaço para pensar, agir, fazer. Então, se nós não olharmos e liberar aquilo que não está bom, como que vai chegar algo novo? É impossível, né? E ele fala assim também, se prestarmos atenção aos estados inconscientes da mente e do corpo, nos familiarizamos com os nossos programas inconscientes, automáticos, até eles se tornarem conscientes. E isso é feito através da meditação. A programação neurolinguística, ela também trabalha muito essa questão de você aprender a dar comandos para o seu cérebro e criar imagens. Você cria imagem, sente a imagem e o seu cérebro ele não sabe definir o que é passado, presente e futuro. Isso quem faz é o consciente. Então, quando você cria um novo eu, ou seja, cria uma nova imagem, um novo estilo que você quer para a sua vida, acredita naquilo e você vai modificando internamente de dentro para fora. Então, é isso que ele vem colocar. Ele diz assim, aqui na página 167, ele fala assim, esse processo de contemplação constrói novas redes neurológicas à medida que ponderamos sobre a questão que colocamos. Os neurônios começam a disparar e a ligarem-se segundo novas sequências, padrões e combinações, porque estamos a pensar de modo diferente. Então, essa mudança, e aí quando você muda o pensamento, muda internamente e isso vai reverberar, e quando você vê, tudo na sua vida vai se transformando. É fantástico. Que show, hein? Que aula! Que aula! Muito bom. Me lembrei o livro todo ali que eu estava olhando. Muito bom. E é realmente isso, né, Duane? Eu vou passar agora para o Luiz e depois para a Lu. Olá, pessoal. Boa noite. Muito bem colocado pela Duane. A questão talvez a parte principal, gente, e eu quero que vocês levem bastante consideração isso. Às vezes as pessoas elas colocam isso de lado, porque nós temos por hábito, né, e dentro do nosso campo, do nosso sistema de crença, determinar
que o mundo externo ele está lá e nós precisamos simplesmente reagir. Então a gente pensa, a gente passa o tempo todo reagindo, e querendo que as coisas externas mudem para que nós possamos produzir a nossa mudança. E nós não conseguimos entender que o processo é invertido. O processo é exatamente você tomar a decisão. Então, a parte mais importante, eu acho que o livro todo, se você ler o livro todo, ele tá estimulando você a olhar para si próprio e falar assim, eu decido, eu vou fazer diferente. E vou lembrar a vocês que quem é terapeuta sabe disso, mas quem é paciente ou está iniciando a sua carreira como terapeuta, toda terapia ela é uma autoterapia. Por que ela é uma autoterapia? Porque a pessoa ela tem que permitir. E ela é um processo em que ela se envolve numa maneira de decidir fazer as mudanças que estão sendo implementadas ou convidadas a ela durante o processo terapêutico, seja qual for a terapia. Então, se a pessoa não permitir isso, se ela estiver achando que simplesmente as coisas à sua volta têm que mudar, não ela, né? As coisas à sua volta que estão erradas, não ela simplesmente vai bloquear qualquer processo, qualquer ganho que ela poderia ter de fazer com que aquilo fosse favorável a ela. E se você não tem a colaboração interna, né, já não funciona nada. Então, decidir, não importa se você vai fazer com a meditação, se você vai fazer com hipnose, se vai fazer com barras de axis, se vai fazer com theta healing, qualquer técnica terapêutica, ela precisa primeiro tomar a decisão. Mas a partir do momento que você toma a decisão, vem um segundo passo importante, também que é colocado aqui pelo Joe Dispenza e muito bem colocado pela Duane, na narração dela. É o processo de envolvimento. Você decide o que você quer, mas você tem uma ação a fazer. Né? Não é necessariamente uma ação física, mas uma ação mental. Você, além de decidir o que você quer, você vai buscar aquilo. E quando a gente faz o trabalho de hipnose, que é a minha prática, a hipnose, trabalho com isso há 20 e poucos anos, e a terapia de regressão, a terapia de vidas passadas, as pessoas elas têm muita expectativa de que algo de fora que está incomodando ela. É uma vida passada, é um karma meu, é uma besteira que eu fiz lá na outra vida e está aqui. E ela esquece que a parte principal se essa informação está chegando até você agora, é porque a sua decisão agora pode mudar toda a percepção daquele problema anterior. Muda tudo. Então, a parte mais importante na regressão não é necessariamente a história em si que aparece, seja lá qual for. Se naquela vida que você diz que é passada, segundo a minha concepção atual, e até amparado pelos conceitos atuais da física quântica, física relativista, em que o tempo ele não é da maneira como a gente pensa, o tempo ele é simultâneo, presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo. Então, por essa premissa, aquela vida passada não é passada. Porém, ela, dentro da nossa percepção linear, da nossa realidade, essa vida ela está acontecendo agora, mas ela está interligada a você. A terapia de vida passada vai continuar funcionando do mesmo jeito, porque aquela vida está ligada a você. Agora, se você pode lembrar daquilo, significa que você tem uma brecha para ir lá e tomar uma decisão que vai ajudar aquela sua vida passada e ajudar você aqui agora também. Então, a mudança que você vai fazer é a partir da decisão e o movimento que você vai fazer porque você tomou essa decisão. Não adianta eu querer assim, eu quero ser feliz e como a Duane colocou, está lá no livro, eu continuo tendo hábitos de infelicidade, eu continuo tendo hábitos de pobreza, continuo tendo hábitos de escassez. Vamos lembrar, gente, a realidade à sua volta é um espelho seu. Primeiro você sorri para o espelho sorrir de volta. Então, se você não tomar a decisão, se você não fizer a ação, o espelho não vai sorrir nunca. A terapia ela é um lapso de permissão em que nós criamos, porque se nós consideramos o homem absoluto, o ser absoluto que nós somos, da nossa espiritualidade, nossa capacidade, nosso eu superior, o absurdo que a nossa porção espiritual eu não estou falando de religião, não, tá, gente? Nós podemos muito mais, nós criamos a realidade à nossa volta. Agora, se a gente cria a realidade à nossa volta, por que eu não posso também criar um novo eu, a partir da minha decisão? Se a minha decisão faz com que a minha realidade à minha volta ela modifique, por que eu não posso fazer essa mudança também a partir da minha decisão? Se nós olharmos por essa ótica, nós nunca precisaríamos de terapia nenhuma, porque nós temos todas as ferramentas. Mas, pelo nosso sistema de crenças, nós precisamos encontrar maneiras que sejam favoráveis dentro da nossa mente,
isso aqui vai me ajudar, isso aqui é uma técnica que eu aceito, porque vai ajudar no processo de decisão. Então, nós chamamos isso de lapso de permissão. Aquele método que, para mim, faz muito sentido e que vai fazer com que eu consiga vencer aquela barreira da indecisão, tomar a decisão e fazer o processo que eu tenho para fazer. Quando eu faço uma regressão em alguém encontra um trauma passado, seja nessa vida, seja numa outra vida, seja onde for, você tem que fazer uma redefinição daquilo. Você tem que trazer aquilo para o atual. Decidir que a sua relação com aquela informação ela vai ser diferente. A partir desse momento, você já começa a fazer a mudança. Então, vou lembrar, hipnose, regressão, qualquer outra técnica, você vai procurar a técnica que melhor seja a mais adequada para você, que você se sinta mais confortável. Qual é a melhor técnica? Qual é a técnica mais eficiente? Aquela que você se sente mais confortável. Então, se você faz uma técnica, você se sente confortável, você começa a confiar. Quando você começa a confiar, você começa a se abrir, você começa a participar e permitir que ela entre na sua vida e faça as modificações que estão sendo sugeridas. Quando você acessa as ondas teta, como a Luciene estava falando, abaixo de alfa, você começa a fazer, porque as suas crenças foram implementadas quando você era criança, nos períodos da sua vida, durante justamente nessa faixa de frequência. Se você relaxa, se você entra nesse transe, seja na hipnose, seja na meditação, seja qualquer outra técnica, você entra nesse transe, você é como se você abrisse a porta e fosse lá, né, você mesmo conseguisse lá fazer a modificação. Os traumas e as informações estão lá, que são as crenças limitantes que você tem, elas foram implementadas justamente durante esses períodos de transe também, principalmente quando a gente é criança. Nosso cérebro analítico, que é o córtex pré-frontal, ele só começa a ser formado e amadurecido a partir dos 7 anos de idade. Não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que as crianças até 7 anos de idade, elas acreditam em qualquer coisa que os pais dizem, elas confiam nos pais e não têm uma capacidade de raciocínio crítico para dizer assim, isso não funciona, isso não existe. Né? O Papai Noel, o Pai Natal, como dizem aqui em Portugal, é um ser místico, mágico, mas que, porque os pais dizem que é verdadeiro, ela acredita. Mas ela acredita porque ela não tem um cérebro crítico, que é o córtex pré-frontal, ainda totalmente formado, para dizer que aquilo... como é que é um velhinho gordo, né, vai entregar bilhões de presentes no mundo todo em 1 minuto e ainda vai entrar pela chaminé e nem todo mundo tem lareira. Então, quando ele começa a fazer essa conclusão, aí isso significa que ele começou a fazer a racionalização dele e aí, nesse momento, também está bloqueando a capacidade que ele tem de ir lá e reeditar aquela informação que está lá no nosso subconsciente. A técnica de hipnose, assim como as batidas binaurais, como a Luciene falou no início, assim como a meditação que a Duane falou, a hipnose que eu faço regressão, são lapsos de permissões é um lapso de permissão que você vai se sentir à vontade, confortável para fazer as mudanças que você tem que fazer. Ainda tem as outras técnicas que vão ser colocadas aqui, ainda tem a Amanda para falar, ainda tem a Luciene Ribeiro, e eu vou passar a bola, porque se eu deixar eu falar, vou falar até amanhã de manhã. Pois é, a Amanda está aqui e ela está aflita porque ela está com um problema lá técnico e não tem som. Ela tem imagem, mas não tem som. Mas ela colocou aqui no comentário do Facebook que meditar entra em contato com a nossa essência e liberar as emoções barulhentas do ego. Depois, Amanda, se você quiser fazer daquela forma pelo WhatsApp aqui, o teu som sai. E aí a gente deixa você fazer os comentários finais aqui. Pode ser, Amanda? Dá um ok aí para a gente. Vou passar agora para a Luciene Ribeiro. Oi, gente. Nossa, é muito legal esse tema, esse capítulo, né? Esse assunto. Que bom, Amanda, você pode se juntar a nós. Bom que você está aí. Tudo que o Luiz, a Luciene, a Duane falou, né, sobre meditação, esse capítulo aqui específico, né, que ele se refere ao capítulo da lacuna, do tempo anterior, como é que a gente fecha essa lacuna, né? Conforme a Duane explanou bastante sobre meditação guiada, que é uma ideia fantástica também, mas mesmo assim, muitas pessoas têm dificuldades, como vocês todos falaram. Uma das ideias possíveis também para as pessoas que vêm do nada e não sabem como começar, a simples apreciação da natureza é uma forma de meditação. Então, se você não consegue se conectar, de repente, a um áudio, a um vídeo, ou simplesmente escutar
alguma coisa, como meditação guiada, ok. Mas a gente poderia começar também, quando estivéssemos na natureza, em vez de ficarmos olhando ali o nosso telefone, né, e tudo mais, a gente começar a apreciar aquilo que está ali, apreciar a árvore, o mar, seja lá o que tiver, porque isso é uma forma de meditar e você se desconectar com o teu ego. Enquanto você está observando aquilo que está acontecendo à sua volta de forma genuína, o animal passando, o passarinho ali no galho da árvore, seja lá o que for, você está silenciando por dentro aquele barulho interno, aquele barulho que não cessa nunca, aqueles problemas. Então, muitas pessoas, por exemplo, vão passear em parques, vão passear em locais, mas estão lá escutando de repente, até um curso, mas não é local para escutar. Se ele fosse uma meditação, um mantra, seria uma coisa legal. Mas é uma forma, em primeiro lugar, é uma forma de se conectar com a natureza. Então, você se conectando com a natureza pela simples observação é uma forma bastante eficaz de meditação. Bastante eficaz. Fora a troca energética que você tem com a natureza. Um outro ponto assim, muito interessante também, como foi falado aqui na página 202, em que ele fala, né, de familiarizar-se com o seu eu. Que o outro modo da gente fazer essa transição é passar para o agente observador, a gente se tornar o observador. Já falamos isso em situações anteriores, mas o exemplo que ele dá aqui, do atleta, aqui uma analogia fácil para utilizar é de quando os atletas ou artistas, jogadores de golfe, esquiadores, nadadores, dançarinos, desejam mudar a sua técnica, faz com que assistam os vídeos deles mesmos. Isso é bastante interessante, porque em consultório, eu já apliquei essa técnica a algumas pessoas que relatavam queixas, mas eu não sou assim, eu não falo assim, meu filho, meu marido, minha esposa dizem que eu não falo assim, que eu não tenho esse tom de voz, que eu não tenho essa inclinação, e a pessoa ela não consegue se tornar observadora dela mesma, porque na cabeça dela, como ela acha que ela está certa, então ela não tem que mudar. Então, para ela começar a querer mudar, ela tem que começar a se observar. E para ela começar a se observar, então eu já fiz alguns testes com algumas pessoas no consultório, de pedir assim, olha, você pede para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, e quando você começar a ter este comportamento assim, 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 grava o tom da voz que você está falando. Se puder filmar alguém de fora, filma. Não é uma forma de bullying. Mas claro que a pessoa tem que concordar com aquilo, senão ela vai se sentir agredida e invadida. Se ela conseguir, ok, vou passar por essa experiência, não sei como será, mas na hora que ela estiver extrapolando um determinado comportamento que ela não quer mais, que ela quer ser uma nova pessoa, como é que ela vai conseguir se observar se ela não tem essa noção? Porque na neurolinguística a gente tem uma técnica chamada roleplay, e é bastante interessante, porque nessa técnica você aprende, você troca de lugar com o outro. Então, você tem o personagem ali, descreve os personagens, você é um vendedor e você é o cliente, ou você é o médico e você é o paciente. E coloca vários tipos de situações cotidianas. E, tipo assim, aquilo que a pessoa tem mais dificuldade de enfrentar no outro, só que a pessoa não se coloca no lugar do outro. Então, no roleplay da neurolinguística, a pessoa ela é ensinada, não, você vai incorporar agora, hipoteticamente, a situação de um cliente que vai chegar na loja que quer comprar um objeto eletrodoméstico, por exemplo, quer comprar um eletrodoméstico. Só que a pessoa tem na cabeça dela o que ela quer, porque ela tem lá assim, eu tenho um espaço X, eu quero uma potência X, eu quero um tamanho X, eu quero... E o vendedor, ele chega da premissa, por exemplo, que ele quer oferecer o que tem de mais caro na loja, porque é o melhor para a comissão dele. Ele não quer ver o ponto de vista do cliente. O que acontece? Conflitos. Porque ele nunca, em vez de ele chegar e perguntar, mas o que a senhora precisa? Que tipo de tamanho a senhora quer? Qual é a sua necessidade? Então, ele não faz isso. Então, aí acontecem os conflitos. E acontecendo os conflitos, a gente não consegue enxergar como nós somos. Então, hipoteticamente, aquele vendedor, ele pode achar que ele é o melhor vendedor que tem na loja, porque ele fala muito bem, conhece todos os produtos. Só que, na realidade, ele sabe falar, ele não sabe ouvir.
Ele nunca se coloca no lugar daquela pessoa, ou seja, como está escrito aqui no livro, ele nunca se coloca no lugar de observador. Então, isso que eu estava falando do consultório, teve situações muito interessantes das pessoas trazendo até o áudio para mim, até assim, caramba, olha só. E aí a pessoa escuta aquilo lá, e aí você pergunta, o que você acha desse áudio que seu filho, sua esposa, seu marido, né, fez? Nossa, esse áudio meu parece uma pessoa arrogante, uma pessoa que está com raiva e tal. Aí a gente pergunta, mas essa impressão que você quer passar? É essa pessoa que você quer ser? Não, não é essa pessoa que eu quero ser. E aí a gente volta na lacuna. É o ponto de sair do automático. Porque quando a gente começa a se conscientizar de que a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, a gente começa a sair do automático. Porque nós falamos várias coisas no automático, que nem o carro, a gente dirige no automático, certo? Então, eu falei de uma outra vez, se a gente tivesse que voltar a aprender a dirigir, a gente teria que prestar atenção em cada coisa que a gente vai fazer. Se nós sairmos do piloto automático nas nossas atitudes do dia a dia, nosso comportamento, a gente vai conseguir observar. Parece difícil, mas não é tão difícil. Na realidade, até na forma com que a gente está falando aqui, agora, por exemplo, que eu estou falando aqui, com o grupo, com vocês todos, eu tenho condições de entender o que eu estou falando, o meu tom de voz, a forma com que eu estou falando. Nós temos essa capacidade empática, só que a gente não coloca ela. A gente está sempre no piloto automático. Então, além de tudo, né, que vocês já falaram, seria uma das formas também de nós podermos conseguir achar esse lugar, de sair dessa situação, de entrar no comando, de sentar lá no piloto do seu avião, senão, não é mais... Eu vou prestar atenção no que eu fiz e conseguir chegar ao final do dia e ter uma capacidade de observar assim, poxa, naquela conversa que eu tive com o meu chefe, eu me excedi, mesmo que você não tenha gravado, eu não me excedi. Eu me excedi, sabe por quê? Porque eu estava com raiva, porque eu fiquei com raiva da forma com que ele falou comigo. E eu passei a raiva na minha... aquele meu emocional saiu no meu tom de voz. Então, se você quer deixar de ser aquela pessoa, como o Luiz Henrique falou, que reage porque está no automático, então está com raiva, reage, está triste, reage, né? Feliz, deve reagir à vontade, com certeza, mas se a gente quer se transformar em ser uma nova pessoa, nós temos que ser, na realidade, esse ponto observador, não é crítico, porque se nós começarmos a nos julgar, a gente não vai observar, é que nem ele diz aqui, qual é o erro que eu tive ali, lá no treino de golfe, no treino do tênis, do jogador, o artista que gravou lá o vídeo, não está legal, eu errei ali, sem o sentimento de culpa de voltar para ele. Não, simplesmente entender que ele pode modificar aquilo e que se ele modificar, aquilo vai se tornar muito melhor. Vou parar um pouquinho aqui, passar para a próxima pessoa aí. Obrigada. Muito bom, Luciene, muito bom. Essa sua experiência é espetacular. Realmente, quando a gente começa a prestar atenção na nossa voz, nos nossos gestos, se colocar no lugar, né? Será que eu gostaria de ouvir alguém falando dessa forma comigo, de ouvir dessa maneira, fazendo esses gestos comigo? Não, então é uma boa forma da gente se conscientizar. Gostei da técnica de gravar. Vou fazer isso comigo não, que eu vou me assustar. Quero não. Pois é, a Amanda pede desculpas porque ela não conseguiu resolver o problema do Zoom dela, mas que na próxima segunda-feira tudo vai estar resolvido e ela vai participar. Ela está aqui na sala, mas ela não consegue falar e também não consegue escutar. Está aqui apreciando. Bom, por hoje nós estamos com menos pessoas, nós também vamos encerrar um pouco mais cedo e fico muito satisfeita de ter contado com vocês aqui para nosso episódio 8. Agradeço vocês aqui
no Facebook, que estão conosco até agora. Aqui em Portugal hoje é um dia importante, que as coisas abriram, muita gente está na rua, está no supermercado, os restaurantes reabriram, então hoje é dia de festa. Mas vamos com cautela, não é? Precisamos ter cautela para poder essa abertura render aí e não voltar mais o confinamento. Bom, pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer, façam e nós vamos responder aí ao longo da semana, tá bom? Lembrando que quinta-feira estaremos no YouTube do Mais Saúde com mais um Mais Saúde Integral e nós vamos continuar com o tema da obesidade, que deu pano para manga. Pessoal, uma boa noite, ficamos por aqui, nos vemos na segunda-feira, nesse mesmo horário aqui no Facebook. Um beijo grande, boa semana para vocês.